Olá, bom dia. Aqui é a Bárbara do Filhos Desafios do Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, livro de Elizabeth Jorge, editora que distribui no Brasil, editora Agnos. O capítulo de hoje, dia 8, é o Coração Focado. Mantenho meu diário pessoal desde os meus anos de pré-adolescente, quando os meus pais me deram um diário com cadeado. Ao longo dos anos, essa prática levou a registros e conservação de datas a lembrar. Até hoje, tenho certas datas que transfiro todos os anos para meu novo calendário. Essas datas incluem o aniversário do meu casamento e dos membros da minha família, até as datas de quando Jim e eu nos mudamos para um lugar ou uma casa nova. Mas existe uma data histórica, o dia em que me tornei cristã. A outra data, que foi uma mudança de vida absoluta, 21 de agosto de 1974. Era mais uma tarde de domingo. Nessa tarde em particular, Jim e eu nos sentamos juntos enquanto nossos pequenos cochilavam, e cada um de nós escreveu alguns objetivos de vida significativos. Éramos uma família cristã havia poucos anos, somente estávamos amando nossa jornada com Jesus. Ainda estávamos entusiasmados, mas sentimos que precisávamos ter um foco melhor nessa maravilhosa vida nova em Cristo. Veja, nós fazíamos de tudo em nosso entusiasmo para servir o nosso Salvador. Então oramos para Deus nos dar sabedoria e orientação e começamos a estabelecer alguns objetivos gerais e específicos para o crescimento nosso, da nossa família e do nosso serviço para Deus. Naquelas poucas horas de uma tarde preguiçosa de domingo, formulamos uma série de objetivos pelos quais cada um de nós tem trabalhado por mais de 30 anos. Tenho que admitir, meus objetivos nunca mudaram. Ao definir nossos propósitos e escrever nossos objetivos, começamos a simplificar nosso foco na vida e reduzir nossas atividades para se encaixarem nas áreas designadas. Como já disse, nesses muitos anos depois, ainda estamos focados em nossos objetivos originais e vivendo diariamente com esses mesmos propósitos a nos guiar. Mire em nada e você acertará. Você já ouviu esse sofisma? Bem, viver sem foco produz a falta de perspectiva. Você acorda a cada dia e parte em todas as direções ao mesmo tempo. Mas conforme você e eu chegamos a outro dia em nossa jornada com Jesus, queremos acampar um pouco nessa próxima qualidade exemplar de Jesus, o seu foco. Somos presenteadas com a observação de alguém com A maiúsculo que teve uma vida com e para um propósito. Como Jesus cumpriu o seu propósito? Para responder essa pergunta, recorramos a Jesus e vejamos 4 características proeminentes que marcaram os seus dias. Ele nos mostra o caminho ao transitar por um punhado de práticas que contribuíram para o cumprimento de sua missão. Da mesma forma, você e eu podemos seguir essas mesmas práticas para também viver nossos dias com foco. Jesus começou o seu próprio ministério. Jesus se preparava. Um dos meus princípios preferidos para a vida diária é esse. O sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. A preparação é um passo necessário para viver o propósito de Deus. Ela lhe dá a capacidade de aproveitar as oportunidades conforme se apresentarem durante o dia ou a vida. Sempre que dou aula sobre planejamento e preparação, uso Jesus como ilustração máxima. Ele gastou quase 30 anos se preparando para o dia em que começaria o seu ministério. O mesmo aconteceu com o primo de Jesus, João Batista, que se preparou por 30 anos para o seu ministério de 1 ano como arauto da vinda do Messias. Os caminhos desses 2 homens se cruzaram no Rio Jordão, onde João estava batizando as pessoas e Jesus apareceu para ser batizado. Imediatamente após o seu batismo, Jesus iniciou o seu ministério terreno de 3 anos. Ao começar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Lucas 3, 23. Formalmente, foi com a idade de 30 anos que Jesus iniciou seu ministério público para cumprir o seu propósito. Mas ele não esperou até a idade de 30 anos para se preparar para ministrar. Ele fazia isso há 3 décadas.
e não esperou 30 anos para abençoar e servir aos outros, porque sabemos que ele servia a sua família em casa. Você e eu também não devemos esperar para servir aos outros. Enquanto nos preparamos para ganhar o conhecimento, a habilidade e desenvolver nossos dons espirituais, podemos servir de múltiplas formas, começando em casa mesmo. Foi assim que aconteceu na minha vida e com meu ministério começou. Levou 7 anos de crescimento espiritual e estudo direcionado, 7 anos de preparação antes de dar o meu primeiro estudo bíblico. Durante aqueles 7 anos, me dediquei a criar os meus filhos, a apoiar o meu marido ocupado e progredir no crescimento em minha caminhada cristã. Então, um dia, quando os meus filhos estavam mais velhos e na escola, fui convidada para dar aula numa oficina para um pequeno grupo de senhoras. Porém, então hesitante, disse sim. Bem, a versão resumida da minha história é que por mais de 20 anos dei uma porção de estudos bíblicos para mulheres na minha igreja e no Templo de Deus. Esse ministério de ensino se desenvolveu para o ministério de escrever. Quero rapidamente dizer que isso é o que aconteceu na minha vida. Deus trabalha de diferentes formas através do seu povo. Eu poderia escrever muitas páginas sobre o que aconteceu na vida das minhas amigas e de outras mulheres da minha igreja e ainda de outras que encontrei ao longo de décadas. Ensinar não é o meu foco aqui, nem necessariamente deve ser o seu objetivo. Não, preparar-se ao foco. Conforme você lê a palavra, cresce espiritualmente, busca a direção de Deus através da oração e serve ao povo de Deus, certos dons, os serviços subirão para o primeiro lugar. Você pode se achar dando conselhos ou aconselhamento, ou mantendo sua porta aberta em hospitalidade, organizando conferências ou liderando algum comitê, doando seu tempo e dinheiro para algum ministério ou alguma missão que sejam dignos, levando idosos a consultas médicas e deixando uma refeição especial para eles. Como a Bíblia diz, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de realizações. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6. Ao se preparar por meio do crescimento espiritual, você estará se preparando para a sua contribuição única para o corpo de Cristo. Viver com propósito significa focar o seu coração, tempo, energia e prioridades. Isso exige que se tire vantagem de cada dia de forma agressiva, não somente para ajudar os outros, mas também para se preparar para o futuro ministério. Então, quando se apresentar em linhas claras de serviço, você se encontrará pronta. O que você pode fazer hoje a fim de se preparar para as oportunidades que a aguardam? Anote e ore a esse respeito. Então faça. O seu foco diário na preparação trará novo vigor e progresso para o seu dia. Enquanto ele orava, Jesus orava. Assim que Jesus começou o seu ministério, podemos vê-lo orando. A oração que ele levou logo depois de ser batizado costuma ser negligenciada. Lucas é o único escritor dos 4 evangelhos que nos conta o que aconteceu. Depois que todo o povo fora batizado e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu. Lucas 3:21. Nunca é demais ouvir sobre a importância da oração e do propósito como exemplificados por Jesus. Jesus estava em comunhão constante com o Pai. E nesse livro vemos orando antes de eventos, antes de escolher os 12 discípulos, consulte Lucas 6:12. Em eventos, na última ceia, consulte João 17. Ou por algum evento ainda por vir, pelo seu julgamento e sua morte, consulte Lucas 22, 40 a 46. O propósito de Deus para você já está firmemente fixado no seu coração e na sua mente? Certifique-se de recorrer a Jesus e permitir que Ele sirva como seu modelo perfeito para conhecer o plano de Deus, ficar focada nele e vivenciá-lo. Ao tornar a oração um hábito firme, você descobrirá o plano de Deus para a sua vida, se desdobrando enquanto Ele a guiar. Ao orar, os seus dias se tornarão objetivos em lugar de subjetivos, cheio em lugar de vazio, esperançosos em lugar de desesperado, vibrante em lugar de desocupado. Ele nos elegeu nele. Jesus planejava. Como membro da divindade, o Filho, junto com o Pai, fez esse plano na eternidade passada, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação de sua vontade.
para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 4, 5. Obviamente, você e eu nos beneficiamos com o plano de Deus. Você não fica feliz porque havia um plano? Você e eu também precisamos planejar se vamos nos focar em cumprir os propósitos de Deus e abençoar outros. O propósito dele para você levará a sua vida inteira para se completar. Se você tenta olhar adiante para a sua vida toda de uma vez, provavelmente se sentirá sobrecarregada. Mas se a partir dos seus objetivos e desejos em pedaços e partes menores e se focar neles, você achará mais fácil lidar com eles. É aí que a programação vem ao resgate. Quando você faz uma programação para cada dia, pode encaixar 1 ou 2 passos a mais rumo aos seus objetivos. Com um plano e uma programação na mão e no seu coração, você pode então passar para a próxima fase da realização do propósito de Deus. Você pode prosseguir. Ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Jesus prosseguia. Podemos fazer planos o dia inteiro, mas até entrarmos em ação para tornar esses planos realidade, é apenas conversa e sonho. Chegará o dia em que Jesus sabia que o seu tempo na terra estava terminando. Ele logo morreria e retornaria para o céu. Portanto, era a hora de prosseguir e cumprir o propósito de sua vinda à terra. Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Lucas 9:51. Estava na hora de Jesus morrer e dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Apesar de saber que enfrentaria humilhação e morte nas mãos de pecadores ímpios quando chegasse a Jerusalém, Jesus estava determinado a ir até lá. O fato de conhecer o seu propósito deu a Jesus determinação adicional para prosseguir e completar a tarefa dada a ele pelo Pai. Propósito ou foco tem a ver com estar pronta para fazer a vontade de Deus. Jesus estava determinado a prosseguir para Jerusalém, apesar de saber o que aguardava. Ele é o modelo do tipo de determinação que deveria caracterizar a sua vida também. Pense no seu nível de firmeza. Você é focada ou facilmente distraída do propósito de Deus para a sua vida? A distração está em toda esquina quando o plano dele não está claramente fixado na sua mente. Deus, em sua soberania, lhe deu um curso de ação. Espero que você o tenha firmemente fixado em sua mente e em seu coração e agenda, e esteja prosseguindo com convicção nessa direção, na direção de cumprir o propósito de Deus, não importando quais obstáculos possam aguardá-la. Os anjos o serviam, o Pai sustentava. Agora, posso rapidamente acrescentar uma ressalva à minha última frase? Nem precisa falar. Mas aqui vai um lembrete. O propósito de Deus para a sua vida não virá sem a provisão dele em pelo menos 2 áreas, da mesma forma que foi verdade no caso de Jesus. A provisão do Pai na tentação. Como Deus, Jesus não poderia pecar, mas a intensidade de cada tentação que ele enfrentou foi severa. Durante aqueles momentos que Jesus estava sob a coação física extrema, o Pai proveu sustento angelical. O primeiro foi durante os 40 dias de tentação por Satanás, enquanto Jesus estava privado de comida e água, e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Marcos 1:13. O outro foi no jardim do Getsemane, quando Jesus lutava com o seu propósito. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, versículo 43-44. Em meio à agonia dessas 2 tentações para abandonar a confiança no Pai, o Pai sustentou o seu Filho. Anjos foram enviados para servir a Jesus e fortalecê-lo. Deus também fez provisão para você e para mim, até na área da tentação. Ele tem um plano para você e sabe que o pecado pode obstruir o cumprimento do seu plano. Então, como o apóstolo Paulo explica, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Refletindo em seu coração.
Deus é fiel. Permita que essa verdade renove o seu coração. Deus nem sempre removerá as suas tentações, porque ao resistir, elas fortalecem sua fé nele. No entanto, ele promete impedir que a tentação se torne tão forte que você não possa resistir a ela. Faça o que fizer, não tente lidar com sua tentação sozinha. Por meio da oração e a assistência da palavra de Deus e o apoio dos outros, Deus provê o caminho para você permanecer fiel quando for tentada. Conte com isso. A provisão do Pai para todas as necessidades da vida. Paulo tinha uma abertura, entre aspas, com Deus, um relacionamento pessoal com o seu Filho, o Senhor Jesus. Por isso, Paulo pôde trazer uma promessa de provisão de Deus para você e para mim. Ele escreveu: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Se Jesus é o seu Salvador pessoal, você e todos os crentes têm a promessa de provisão para todas as suas necessidades reais. Você pode sempre contar com Deus para suprir tudo o que se requer para sustentá-lo. Pense nisto. Deus supre todas as suas necessidades. Que promessa magnífica! Ele tem um propósito para você e você pode seguir sem medo ou ansiedade em direção ao cumprimento desse propósito por causa dos 100% de provisão garantidos por Ele. Seja qual for a sua necessidade hoje, financeira, física, emocional, espiritual, leve essa necessidade a Deus com ousadia. Então se afaste e contemple o Pai ajudá-la a cumprir o seu propósito, suprindo todas as suas necessidades conforme as suas riquezas em glória, através e por causa do seu Filho Jesus. A palavra de Deus nos mostra o caminho. É difícil para nós, como mulheres cristãs, conhecer o nosso propósito. Há tantas vozes gritando para nós, sugerindo-nos todo tipo de objetivos, mas a palavra de Deus torna o nosso propósito completamente claro. A voz dele se levanta majestosamente acima do clamor das opiniões e conselhos que os outros têm para você e para mim, e para quem mais ouvir. A boa notícia é que Deus não pede milhares, nem mesmo centenas de coisas de suas filhas. Ele pede somente que nos concentremos em 10 coisas, 10 fundamentos que nos ajudam a cumprir o seu grandioso propósito para nós como mulheres, que amam a Deus, amam e servem os outros e o refletem para o mundo. A lista dele, localizada em Tito 2, versículo 3 a 5, contém esses fundamentos para focarmos nosso tempo e energias. 1. Seja piedosa em seu comportamento. 2. Seja verdadeira e doce no falar. 3. Seja disciplinada e tenha domínio próprio. 4. Seja mestra e encorajadora das boas coisas. 5. Seja dedicada ao seu marido. 6. Seja dedicada aos seus filhos. 7. Seja discreta e sábia em suas ações. 8. Seja casta e pura de dentro para fora. 9. Seja focada em seu lar. 10. Seja mansa e boa para todos. É profundamente libertador conhecer o seu propósito na vida. Vaguear sem objetivo pelos seus dias preciosos é cansativo, frustrante e não compensador. Seria uma grande tragédia acordar um dia e perceber tudo o que você poderia ter realizado se tivesse se concentrado em alguns objetivos dignos ao longo do caminho. Talvez você já conhecia o seu propósito. Caso sim, concentre o seu tempo e energia neles. Mas se você está um pouco devagar ou insegura, gaste tempo examinando a vida de Jesus. Preste bem atenção ao foco e à segurança dele ao viver o propósito de Deus em sua vida diária. Note como ele fixou o seu olhar no plano de Deus para ele. E anime-se. Como mulher que está buscando o plano de Deus, você já está evidenciando o propósito. Você está refletindo Jesus ao vivenciar as suas instruções para buscar primeiro o seu reino. Amém? Uma oração. Jesus bendito, eu tenho tanto a fazer e quero fazer. Hoje tenho tantas opções com que gastar o meu tempo e onde colocar o meu foco. Meu coração anseia viver para ti e realizar o teu plano para mim. Som do meu coração, vai à frente. Eu quero te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até amanhã.